abençoando, assim como Ele tem ou está nos abençoando nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Aleluia. o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glórias ao Senhor. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a partir do verso de número 1. Todos acharam? Então nós vamos fazer a leitura do texto, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sem sombra de dúvida, um dos livros de mais difícil interpretação do Antigo Testamento é o livro de Jeremias, assim como o livro de Ezequiel e outros livros. O livro de Jeremias é um daqueles livros que, para você entender o que ele está dizendo, o que ele está tratando, requer um estudo minucioso, requer um estudo mais aprofundado e mais interpretativo. Até porque o livro de Jeremias é um daqueles livros que contém muitas palavras difíceis. Existem também muitas figuras de linguagem, como também algumas visões, algumas revelações que Deus dá ao profeta de difícil interpretação. Então, quando nós analisamos o livro de Jeremias, nós precisamos tomar um cuidado para não errarmos, podemos dizer assim, na sua interpretação, haja vista que é um livro um pouco difícil de ser compreendido. Mas quando falamos do livro de Jeremias, logo vem à nossa mente o capítulo de número 18, que é conhecido por todos nós, por se tratar da casa do oleiro. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele levanta Jeremias em um dos momentos mais caóticos da história de Israel. Era um tempo de apostasia, era um tempo de declínio, tanto espiritual quanto moral na nação de Israel. O povo estava atribuindo adoração aos outros deuses. O povo deixou de seguir fielmente
os preceitos do Senhor e começou a andar segundo o seu bel prazer. E por isso, por muitas vezes, Deus levanta os seus profetas para alertar o povo do perigo deles estarem se desviando dos caminhos do Senhor. Quando Deus levanta Jeremias, no capítulo 1, que nós lemos o início do seu chamado, Jeremias, assim como Moisés, assim como outros, teve medo, ficou preocupado, e ele disse, ao ouvir a voz de Deus, as seguintes palavras: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Deus fala: Jeremias, não digas que você não sabe falar e que você é apenas uma criança, mas tudo quanto eu te disser para falar, você vai falar. Aleluia. Aonde eu te enviar, tu irás, e eu serei contigo. Não tema aos homens, não tema os levantes que vai vir contra a tua vida. Se eu estou contigo, pode ficar despreocupado, porque se eu estou no negócio, podes ter certeza que vai dar certo. Glória a Deus. E assim Jeremias é vocacionado para a missão de pregar a palavra do Senhor para a nação de Israel. Mas entendemos que Jeremias, ele tinha uma missão difícil, porque as palavras que Jeremias usava para o povo eram palavras duras, eram palavras de combate, eram palavras que faziam o povo se entristecer. Tanto que, por causa das palavras de Jeremias, ele sofreu muitas retaliações do próprio povo. Jeremias, ele foi perseguido. Jeremias, ele foi caçado. Jeremias, ele passou por muitas aflições, simplesmente por fazer a vontade do Senhor. Quando analisamos este livro tão precioso, nós vamos ver que por muitas vezes Jeremias sofreu embates. Jeremias foi jogado na cova, Jeremias foi perseguido, Jeremias foi maltratado. Jeremias durou o seu ministério 40 anos, mas foram 40 anos de muitas perseguições. Mas mesmo assim, ele não deixou de fazer a vontade do Senhor. Mesmo assim, ele não deixou de pregar aquilo que o Senhor mandou ele pregar para o povo. Mas o livro de Jeremias, ele nos chama a atenção, não tanto por algumas visões que ele teve, não tanto pelas suas palavras duras para o povo, não tanto pelo início do seu chamado ministerial, mas uma parte do livro de Jeremias que chama tanto a minha quanto a sua atenção é no capítulo 18, onde eu li juntamente com você. A Bíblia diz que Deus, ele fala com Jeremias dando uma ordem. Deus fala com Jeremias as seguintes palavras: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Só que nos últimos dias, enquanto eu leio o texto que eu vou pregar, eu procuro estudá-lo minuciosamente, versículo por versículo, palavra por palavra, para poder me enriquecer nos mínimos detalhes. E quando eu li esse capítulo 18, os dois primeiros versículos me chamaram a atenção, porque o primeiro versículo vai dizer da seguinte forma: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Ou seja, Deus já está falando com Jeremias no primeiro versículo.
Mas no versículo 2, Deus diz: e lá onde, na casa do oleiro, você vai ouvir as minhas palavras. Mas é esse o detalhe. Se Deus está falando no primeiro versículo para Jeremias, ou com Jeremias, porque no versículo 2 Deus está dizendo: e lá ouvirás as minhas palavras? É porque eu posso ouvir a voz de Deus em qualquer lugar que eu estiver, mas saber e conhecer os seus segredos é só no particular do secreto. Glória a Deus. Deus pode falar comigo e pode falar com você aonde você estiver. Deus pode falar com você limpando a casa. Deus pode falar com você no seu trabalho. Deus pode falar com você na rua. Deus pode falar com você aonde você estiver. Mas para Ele revelar os segredos que Ele quer revelar para você, é só no particular do secreto da intimidade com Ele. Aleluia. Eu lhe explico. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 6 assim: e quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quer ver o agir de Deus no secreto? Vamos lá, o livro de 2 Reis, capítulo de número 4, vai dizer que uma mulher estava passando por uma situação difícil. O seu marido, que era morto, deixou uma dívida, e agora vem os credores bater na porta exigindo: olha, ou você me paga a dívida, ou eu vou levar os seus filhos como escravos. Aquela mulher, entristecida pela situação, preocupada pelo momento, ela foi até o profeta. Ela chega até o profeta, conta a situação, e o profeta pergunta: o que é que eu posso fazer por você? Me diga o que é que você tem em casa. Ela olha, pensa e diz: eu não tenho nada, eu não possuo nada, a não ser uma botija de azeite apenas. E Eliseu diz para ela: olha, vai aos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Mas quando você terminar de recolher os vasos, entra para a tua casa, mas não deixa a porta aberta não, não deixa a porta escancarada não, porque o que Deus vai fazer, os outros não precisam saber. O que Deus vai fazer, os outros não precisam olhar, mas fecha a porta, vai no secreto. E aquela mulher fecha a porta e começa a pegar o azeite e deitar nos vasos, vai deitando no primeiro, no segundo, no terceiro. Quando o azeite termina, aleluia, os vasos já estão todos cheios. Observe, por ela ter ouvido a voz do profeta e ter entrado no particular da sua casa, Deus fez a multiplicação. Deus revelou algo sobrenatural. Deus pode falar com você aonde você estiver, mas o milagre, a providência, o sobrenatural vai acontecer no particular do secreto. Quem aqui tem lugar secreto com Deus? Quem aqui vive no particular do secreto? Tenha tão somente a certeza que quando você chegar lá, Deus vai falar com você. Aleluias. A Bíblia diz no mesmo capítulo que a mulher, aleluias, ela perde o seu filho morre, e vai Elias, ou melhor Eliseu, e vê o menino lá dentro do quarto.
quando ele olha o menino morto em cima da cama, aleluias, ele se joga em cima do menino. Na primeira vez não aconteceu nada, ele passeia pela casa, vai de um lado, vai de outro e deita novamente sobre o menino. Quando ele percebeu, o menino deu 7 espirros e o menino ressuscitou. Observe que ninguém estava sabendo do que Eliseu estava fazendo. Ninguém sabia do propósito de Eliseu dentro daquele quarto, mas Deus sabia o objetivo que Eliseu estava naquele lugar. E aconteceu um milagre dentro do secreto do quarto, porque no secreto, aleluias, é o lugar onde Deus faz milagre. O lugar do secreto é onde Deus faz, aleluias, aquilo que você espera. No lugar secreto é onde Deus trabalha ao seu favor. A Bíblia diz que Jairo chega na sua casa, juntamente com Jesus, a multidão e os discípulos, mas Jesus dá uma ordem dizendo: eu só quero, dentro do particular da casa, somente o pai, a mãe e os 3 íntimos do seu círculo social. Eu só quero aqueles que eu separei, porque multidão não precisa ver o que eu vou fazer. Os curiosos não precisam ver o que eu vou fazer na sua vida. Primeiro eu faço dentro, para depois fazer por fora. Não é assim, Jorge? Deixa eu pegar um gancho na sua mensagem. Primeiro eu faço dentro, para depois revelar por fora. Deus manda te dizer nesta noite: não se preocupe, não fique apavorado. Quando você entrar no lugar secreto para falar com Deus, Deus vai se revelar para você. Deus vai falar com você. Ele vai manifestar a sua glória dentro daquele lugar. Glória a Deus. Deus pode falar conosco aonde nós estivermos, mas para Ele revelar os seus segredos é no particular do secreto. Aleluia. Aleluias. E no lugar do secreto, aleluias, tem multiplicação. No lugar do secreto tem ressurreição. No lugar do secreto tem restauração. No lugar do secreto tem resposta. Quem pega, aleluias, da glória. Quem entra no secreto, aleluia, não fica sem resposta. Quem entra no secreto, aleluias, sente a presença de Deus no ambiente. Quem vive no secreto, Deus revela coisas que você nunca imaginou Ele revelar. Dentro do secreto, Deus faz coisas sobrenaturais na tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá tu ouvirás as minhas palavras. Em outra tradução, tu ouvirás as minhas mensagens. Era um particular que Deus queria com o profeta. Aleluias. Porém, no versículo de número 3, a Bíblia diz que o profeta, ele obedece à ordem divina. E o que ele faz? Ele desce. Deus chega para ele e dá uma ordem: Jeremias, eu quero que você desça à casa do oleiro. Mas o profeta ouvir o que Deus tinha para falar, precisava ele obedecer e descer. Vou repetir para você pegar. Para Jeremias entender o que Deus queria revelar para ele, queria mostrar para ele,
ele tinha que obedecer e descer. Aleluia. E quando ele desce, quando ele obedece, sabe o que ele vê? O oleiro trabalhando sobre as rodas. Aqui é que está o segredo. Jeremias, ele poderia chegar muito bem na casa do oleiro e ver ainda o oleiro se preparando para trabalhar, e ver o oleiro se preparando para fazer aquilo que ele tinha de fazer, mas não. Quando Jeremias obedece e desce à casa do oleiro, a Bíblia diz: e o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Ou seja, se o oleiro estava trabalhando, isso significa que ele não estava parado. Isso significa que ele não estava quieto, mas ele estava trabalhando. Quando Jeremias ouve a voz de Deus, resolve obedecer e descer, ele vê que ao chegar na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Roseilson, eu não entendi, eu te explico. O nosso dever é apenas ouvir, obedecer e descer. Mas quem trabalha ao nosso favor é Ele. Quem trabalha por nossa causa é Ele. Quem trabalha na nossa família é Ele. Quem trabalha nos justificando é Ele. O segredo é só descer e obedecer. Quem trabalha ao nosso favor é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. A Bíblia diz que ele não ia trabalhar, ele já estava trabalhando. Deus me trouxe aqui para te dizer: quando você descer, Deus já vai estar trabalhando ao teu favor. Deus já vai estar trabalhando na tua casa. Deus já vai estar trabalhando na tua causa. Deus já vai estar trabalhando na tua família. Deus está trabalhando ao teu favor. O segredo é obedecer e descer. Aleluia. Porque quem desce tem resposta. Aleluia. Quem desce vê milagre. Glória a Deus. Quem desce, Deus dá mensagens que Ele nunca deu a ninguém. Quem desce, Deus dá letra de hinos que Ele nunca deu a ninguém. Aleluia. Quem desce, vê aquilo que nunca ninguém viu. Ouve aquilo que ninguém nunca ouviu. Oh, aleluias. Deus está trabalhando ao teu favor, querido. Deus está trabalhando na tua causa, crente. Deus está trabalhando ao teu favor. E eu creio nisso porque a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, da seguinte forma: desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem se percebeu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. João, capítulo de número 5, verso 17, Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se Deus trabalha até hoje, hoje Ele está trabalhando ao teu favor. Hoje Ele está trabalhando na tua casa. Hoje Ele está trabalhando na tua causa. Deus está trabalhando em favor da sua vida. Só quem está esperando no Senhor. Só quem está esperando no Senhor. Aleluias. Quem espera no Senhor não espera em vão. Quem espera no Senhor não espera inutilmente. Quem espera no Senhor vê resposta da parte dele. Aleluia. Glória. Aleluia. No versículo 1 e 2, ele precisa ir para o particular. No versículo 3, ele precisa ouvir e descer e ver o trabalhar de Deus e ver o trabalhar do oleiro. Aleluia. Mas no versículo de número 4, a Bíblia diz que enquanto o oleiro está fazendo o vaso,
o oleiro está trabalhando no vaso, o vaso se quebra, o vaso se destrói, o vaso se racha. E agora? Mas a Bíblia diz que quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro não joga fora. O oleiro não joga na lata do lixo. O oleiro não descarta o vaso. O que é que ele faz? Ele restaura o vaso. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo um arrepio aqui. Aleluia. Ele restaura o vaso. Queridos, vamos fazer uma ilustração aqui. Imagine você estar varrendo a casa e por um descuido, por uma fatalidade, um vaso que está em algum lugar acaba caindo no chão e se quebra. O que é que você faz? Você faz o quê? Joga fora. Por quê? Não tem como mais consertar. Então automaticamente você pega a vassoura, pega a pá, junta os cabos e joga no lixo. Aleluia. Mas o oleiro não faz isso com o vaso. Aleluia. Aleluia. O oleiro não pega o vaso que se quebrou e joga no lixo. O vaso não pega o vaso que se destruiu em sua mão e joga fora. Por quê? Porque o vaso na mão de Deus, não é descartável. Aleluia. Vou repetir. Vaso na mão de Deus não é como vaso descartável na mão de homem que quebra e joga fora. Vaso na mão de Deus, aleluias, mesmo que se quebre, mesmo que ele se destrua, ele vai pegar aquele mesmo vaso, vai amassar de novo e vai fazer conforme ele quer, mas ele não joga fora, ele não descarta, ele faz de novo. Aleluia. Sabe qual é o segredo dessa mensagem? Não importa quem caiu, não importa quem se quebrou, não importa quem deu um deslize, o oleiro está aqui nesta noite para restaurar o vaso. Aleluia. O oleiro está aqui nesta noite para moldar o vaso novamente. Aleluia. Deus não te joga fora, querido. Deus não te descarta. Para o homem, aleluias, você pode até ser caco. Para o homem, você pode até ser bagaço. O homem, quando você quebra, ele quer te pegar, aleluia, te juntar e jogar fora, dizendo: este não serve mais, esta não serve mais, esse não tem mais propósito, não tem mais utilidade. Muitos jogam os cacos no lixo, dizendo: é apenas caco, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nesta noite: nas mãos do homem o caco pode até ser caco, mas o vaso na mão de Deus continua sendo vaso. O caco na mão de Deus continua sendo vaso. Glória a Deus. Caco na mão de Deus ainda continua sendo vaso. Aleluia. Aleluias. Porque é desses cacos destruídos, é desses cacos esmiuçados, é desses cacos quebrados que alguém diz: não prega mais, não canta mais, não profetiza mais. É desse caco que Deus vai restaurar, é esse caco que Deus vai levantar, é esse caco que Deus vai usar na terra de novo. Alguém pode olhar e dizer: quebrou, não dá mais, mas Deus brada do céu e diz: quebrou, mas o lugar que ele se quebrou foi no lugar certo, foi
caiu, quem quebrou. O oleiro, ele pode restaurar de novo. Aleluia. Aleluia. O oleiro pode fazer de novo. Mas o texto diz que quando o oleiro faz o vaso novamente, ele faz do jeito que ele resolveu fazer. Aleluia. 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 Glória a Deus. Porque para o homem, Deus. quando os vasos se quebram, aleluia, que para eles não tem mais utilidade, não tem mais o que fazer, é descartado e jogado fora. E se houver uma possibilidade de restaurar alguma coisa, nem que seja um pedaço sequer, sempre vai ficar algo chamado rachadura. Sempre vai ficar algo chamado marca. Então o vaso não vai estar 100% completo. O vaso não vai estar 100% refeito. Por quê? Porque tem uma rachadura nele. Porque tem algo trincado nele. Mas a Bíblia diz que o oleiro, quando o vaso se quebra, ele refaz de novo. A Bíblia diz que ele fez do jeito que ele quis fazer. E vaso na mão do oleiro quebrado, aleluias, ele não deixa marcas. Aleluia. Ele não deixa cicatrizes. Ele não deixa rachaduras. Quando ele refaz por completo. Ele refaz 100%. Ele refaz da melhor maneira possível. E tem um detalhe: quando ele faz, ele não faz para ficar no canto sem inutilidade, não. Quando o oleiro faz, ele faz para usar. Ele faz para usar. Ele faz para usar. Aleluias. Deus é especialista em restaurar vasos quebrados. Aleluia. Aleluias. Porque cair, numa linguagem popular da sociedade, é do homem. Mas o levantar é de Deus. Aleluia. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, o ditado da Bíblia. O homem pode cair até 7 vezes, mas de todas elas, Deus coloca de pé de novo. Aleluia. Vou repetir novamente. O homem pode cair 7 vezes, mas de todas elas, Deus o coloca de pé. Aleluia. Muitos diziam: